Bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, 8 horas, 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e pelo site do Notícias Agrícolas. E você é nosso convidado para seguir conosco com as principais notícias desta manhã de hoje, como fazemos todos os dias. Vamos olhar os preços, vamos olhar a questão climática. Hoje um dia de mercado mais calmo, já posso adiantar. Vamos olhar um pouquinho para o mercado financeiro, que ontem recebeu algumas novas notícias e está reagindo a elas ainda. A gente vai falar sobre tudo isso. Lembrando que a Cochupé nos apoia aqui no Bom Dia Agro, a Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo. Mais do que isso, você vai seguir as redes sociais da Cochupé para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. @Cooperativa Cochupé e vai se manter ainda mais bem informado. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. Faça seus comentários, os canais estão abertos, tanto no nosso canal no YouTube, se você está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, e também pelo Instagram. Os chats estão abertos para que vocês participem conosco, mande sua cidade, mande seu estado e a gente quer te ouvir, saber até onde chegam as nossas informações, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos começando por aqui e já adianto, tá? Hoje será uma edição compacta, né? Às vezes eu faço essas edições compactas porque troco de estúdio para falar ao vivo para o site Notícias Agrícolas, e hoje o nosso assunto é o mercado de fertilizantes. Às 9 horas, horário de Brasília, o Jefferson Souza vai estar conosco para a gente entender como é que estão os preços dos fertilizantes. Alguns grupos, já posso até começar com essa informação, alguns grupos estão apresentando baixas ali nos preços, mas não é nada muito que se estenda para todos os grupos, são situações pontuais. A ureia é um desses exemplos e a gente vai entender, portanto, com o Jefferson, que movimento é esse, o que motiva essa situação. Mais do que isso, vamos entender se é momento de comprar, de não comprar, como estão as relações de troca, tá? Então você é nosso convidado para às 9 horas acompanhar conosco o mercado de fertilizantes, tá certo? Bom, vamos para as bolsas internacionais. Primeiro, a Bolsa de Chicago. A soja opera em alta, leves ganhos sendo registrados nesse momento, alta de 0,6% para o primeiro contrato valer $14,47 por bushel. O milho, $6,26, subindo 0,1%, também próximo da estabilidade. E o trigo, do lado positivo da tabela, mas também estável, com $7,93 por bushel. No contrato março, o trigo que está tentando aí se estabilizar depois das altas fortíssimas de segunda e terça e do mergulho que deu ontem com as notícias entre Rússia e Ucrânia trazendo alguma tranquilidade ao mercado financeiro, deixando o financeiro menos arisco, né? Nós vimos isso acontecer no final da tarde de ontem. Então, o trigo mergulhou, perdeu mais de 20 pontos na Bolsa de Chicago, tá? A gente já vai falar sobre isso. Ainda na Bolsa de Chicago, os mercados de derivados de soja. Vamos dar uma olhadinha como é que eles estão hoje. Não, vamos dar uma olhadinha antes, perdão, na Bolsa de Nova York, na Soft Commodities. O café hoje devolve o que subiu ontem, tem uma baixa de 1,4%, $2,35 mais 55 por libra-peso. O açúcar, 1800 mais 48, perdendo um pouquinho, 0,05% de baixa. O algodão, $1,21 mais 70, com baixa de 0,52%. No petróleo, é dia de continuidade das altas, mas também ainda ganhos tímidos, né? Temos ali o WTI com alta de 0,4% para $87,67 o barril, e o Brent, $89,04, uma alta de 0,34%. Inclusive, hoje, eu separei aqui com a Letícia uma notícia sobre o petróleo. A Letícia vai colocar na tela para vocês, a gente vai dividir aí as informações para entender sobre essa situação dos preços do petróleo. E aí a gente já começa a desdobrar para os demais mercados. Acho que dessa forma a gente consegue mostrar para vocês quais são pontos de atenção, né, nesse momento, porque essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que continua, tá? É importante a gente lembrar que ela continua, mas elas parecem caminhar para um território de mais
paz e negociação do que efetivamente um conflito real, né, e uma invasão efetiva da Rússia ao território ucraniano. Essas notícias que chegaram no final da tarde ontem sinalizavam esse movimento e promoveram ali uma realização de lucros para o trigo, por exemplo, promoveu uma alta na soja, promoveu uma alta no milho, por quê? Porque deixou o financeiro menos avesso ao risco, né? Estava extremamente, a aversão ao risco estava muito elevada, né? Esse risco de um conflito neste momento, onde a gente já tem outros problemas econômicos mundiais, né? A pandemia ainda acontecendo, tudo isso trazia uma preocupação realmente bastante séria. Então, diante disso, o que se observa é justamente essa sinalização de melhora, né? Então, nós temos aí essa movimentação do petróleo e o que diz a agência de notícias Reuters. Preços do petróleo tocam $90 por barril pela primeira vez desde 2014, tá? Com tensões na Rússia. Ontem o petróleo subiu, chegando aos $90 por barril pela primeira vez em 7 anos, apoiado em uma oferta apertada e crescentes tensões políticas entre Rússia e Ucrânia, somadas a preocupações sobre mais interrupções em um mercado já apertado. O mercado de petróleo, ele tem fundamentos próprios que são bastante sólidos e que indicam essa alta. Nós fizemos uma entrevista recente com um especialista, né, sobre este mercado, que nos trouxe essa perspectiva. Falou, ó, o mercado tem um viés altista, pode buscar os $100 por barril, não é uma situação distante, né? Não é um movimento distante, e a gente pode ver isso. Então, ontem testamos os $90 para o Brent, que é referência para o mercado internacional, né? Não se esqueça que temos uma referência importante no WTI, mas o Brent é uma referência também bastante importante e é a referência para o quadro global de oferta e demanda para a Petrobras. Então, olhando para isso, a gente vai ver que isso vai ter influência, inclusive, em outros mercados, né? Como o mercado de milho, por exemplo, como o mercado de óleos vegetais de uma forma geral. E hoje, o óleo de soja na Bolsa de Chicago tem uma alta de 0,5%. Tá? Acompanhando essa alta no petróleo, que hoje é um pouco mais tímida. No farelo de soja, a gente tem uma alta aí de 0,6%. Então, atenção às informações do petróleo. Vou pedir para, na sequência, para a gente também desdobrar os mercados agrícolas, a Letícia dividir conosco um outro destaque que a gente selecionou aqui, que é a notícia sobre essas relações Rússia e Ucrânia. Olha só, já vai aparecer aí na tua tela. A Letícia vai compartilhar conosco. Por quê? Porque é isso que vai ditar o rumo das commodities de uma forma geral aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Então, veja só o que nos diz também a agência de notícias Reuters. Essa informação já aparece aí para você, ó. Rússia deve permanecer no caminho diplomático nas próximas 2 semanas. Então, senhoras e senhores, isso ainda vai longe, tá? É provável que a Rússia permaneça no caminho diplomático com Kiev e o Ocidente por pelo menos 2 semanas, mas Moscou continuará os esforços para desestabilizar a Ucrânia, segundo disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Hoje já, tá? Essa informação já é de hoje. A Rússia tem reunido uma quantidade grande de tropas perto da fronteira com a Ucrânia, mas diz que não planeja invadir o país vizinho. Nós vimos no início da semana a Rússia avançar com as tropas, né? Mas segundo diz aqui o time do Putin, não vamos invadir. Falando depois que a Rússia realizou conversações de segurança em Paris na quarta-feira com diplomatas da Ucrânia, França e Alemanha, Kuleba disse em uma coletiva de imprensa que nada mudou e esta aí sim é a má notícia. Então, seguimos no caminho da paz, né, e de não vamos invadir, mas nada mudou sobre as pressões que a Rússia continua fazendo sobre a Ucrânia. Então, o conflito ainda é iminente. Se será um conflito armado, se vai ser um conflito comercial, se mais sanções serão impostas, se haverá um rompimento no comércio desses países, isso ainda é muito incerto. Mas, como disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, a má notícia é que nada mudou. E realmente
isso não é uma boa coisa para este momento, né? Então, a Letícia está dividindo aí com vocês essa informação e perceba que já está tudo disponível para você no Notícias Agrícolas, tá? Então, já pode checar essas informações, já pode acompanhar por ali, que já tem tudo disponível para vocês, tá certo? Carla Mendes, como é que isso impacta os demais mercados? Bom, como eu falei, ontem, para a soja, nós vimos um impacto bastante positivo, né, dessas notícias chegando. Então, quando temos uma notícia como essa, o financeiro, que estava muito avesso ao risco, não só por conta disso, mas na espera pelas decisões e pelos anúncios do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que, aí eu vou complementar, tá? Que trouxe uma manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, promoveu um avanço das cotações na Bolsa de Chicago. A soja ontem fechou com mais de 30 pontos de ganho e foi ali testar patamares bem acima dos 14 dólares por bushel. E segundo alguns analistas de mercado, mirando os 15 dólares, tá? O que isso quer dizer efetivamente, né? Quando a gente tem um mercado menos avesso ao risco, os fundos, eles optam por ficar ou por aumentar as suas posições em ativos mais sensíveis, como é o caso dos grãos, né? Como é o caso das commodities de uma forma geral, mas no nosso caso, falando sobre o mercado de grãos. E eles olham para a soja nesse momento, porque a soja também tem fundamentos positivos, inclusive, e principalmente para Chicago nesse momento, porque temos uma quebra na América do Sul, e esta quebra da safra na América do Sul terá que ser efetivamente coberta e suprida pela oferta norte-americana. Ontem, em uma entrevista ao Notícias Agrícolas no fechamento de mercado, o seu Ginaldo Souza, que é diretor-geral do Grupo Labor, foi bastante claro, bastante enfático. Cada grão de soja que não for colhido na América do Sul terá que ser reposto pelo grão norte-americano. Como é que se comporta o produtor norte-americano agora? Evita fazer novas vendas, tentando entender o real tamanho da nossa quebra por aqui e como isso vai continuar impactando no mercado. Então, ele também evita novas vendas, o interesse de venda dele é mais limitado, assim como se dá na América do Sul. Paraguai, Argentina e Brasil, principalmente, estão com novas vendas travadas. O que se colhe é destinado para embarcar os navios que estão chegando aos nossos portos. A gente tem um line-up importante aí para janeiro de 3 milhões de toneladas, um line-up de 7 milhões de toneladas para fevereiro, o que é bastante, diante de uma quebra tão agressiva quanto a que tivemos, e as perdas continuam se acumulando nos campos brasileiros e sul-americanos, embora tendo algum alívio aí nos últimos dias com a chegada de algumas chuvas para a Argentina, por exemplo. O Paraguai ainda está um caldeirão. Então, tudo isso está ali no radar do mercado. Quanto é que vamos colher na América do Sul? Quantos americanos vão vender? Quanto dos estoques norte-americanos e globais terá de ser consumido para atender toda essa demanda? Aqui no Brasil, a demanda interna bastante agressiva, prêmios subindo e subindo forte em plena colheita da safra 21-22 e preços sendo formados aqui no Brasil em patamares bastante elevados. Então, todos e uma demanda presente. A China fez algumas compras nos Estados Unidos nos últimos dias e tende a olhar um pouco mais, de fato, agora para a soja norte-americana, porque a nossa soja não só está menos disponível, porque não temos a quantidade projetada para este período, né? Deveríamos ter muita soja, porque plantamos muito cedo e muito rápido, né? Muito cedo não, dentro do período ideal e muito rápido, o plantio mais rápido da história da sojicultura brasileira, mas perdemos. Então, o volume ofertado ao mercado agora, ou trazido, né, ao mercado agora, ele não é suficiente para promover aí essa nova comercialização. Então, o avanço da nossa comercialização é bastante lento, né? Então, tudo isso vai se alinhando e o mercado tem esses fundamentos positivos que vai atrair naturalmente os fundamentos vão atrair naturalmente os fundos, né, que vão ali olhando para as commodities como um bom investimento, porque as taxas nos Estados Unidos de juros foram mantidas ontem pelo Federal Reserve. Aliás, o Federal Reserve trouxe uma sinalização. Vou pedir para a Letícia também colocar essa informação na tela para vocês, que é um destaque, saiu no final da tarde de ontem. O Federal Reserve inclinado a aumentar os juros em março. Então, temos todo fevereiro ainda. Então, tudo isso está ali, né? Além de tudo, vamos ter que olhar como isso impacta o dólar, né? Como é que isso vai impactar o dólar? O dólar vai subir? O dólar vai cair? Se o dólar sobe,
né, a nossa soja fica mais atrativa. Agora, se o dólar cede, vão olhar para a soja dos americanos. E neste momento, há um outro fator de competitividade que são os nossos prêmios. Estão subindo, a gente tem pouca soja, então a nossa soja vai se tornar mais cara naturalmente, e a demanda está olhando um pouco mais agora para a soja americana. Mas a soja brasileira, por vocação, tem mais qualidade. Embora essa safra seja uma safra difícil, mas quem colheu vai colher uma boa soja. O Centro-Oeste, principalmente, regiões do Mato Piba que não sofreram tanto com o excesso de chuvas, né? Enfim, tem uma série de coisas ainda para acontecer quando o assunto é soja e a gente vai ter que monitorar. Acho que essa notícia já está na tua tela, né? Dos juros nos Estados Unidos. Deixa eu confirmar aqui. Mas, enfim, é isso que nos disse ontem o senhor Jerome Powell, que é o CEO, ou o chairman, melhor dizendo, não é CEO, chairman, do Federal Reserve, falando, não vamos subir os juros agora, né? Tem um montão de coisas acontecendo, tem a pandemia, Então, nós aqui, do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, né, estamos aí pensando, estamos inclinados a aumentar as taxas de juros pela primeira vez na era Covid-19 em março, tá? Meados de março, segundo o senhor Jerome Powell. As autoridades estão inclinadas a subir os juros na reunião de 15 e 16 de março, afirmou Powell em entrevista coletiva após a divulgação da mais recente declaração de política monetária do Fed, que sinalizou uma preparação por parte do Banco Central para elevar as taxas de juros, atualmente em quase zero. Então, assim, se subirem também, vai subir um pouquinho, né? Então, estamos ali acompanhando. Embora as autoridades estejam de olho nos riscos em todo o mundo, incluindo o crescimento das infecções por coronavírus causado pela variante Ômicron, o presidente do Federal Reserve disse que os formuladores de política monetária esperam que os ventos contrários sejam de curta duração e que a economia se mantenha bem, tá? Diante disso, vamos olhar um pouquinho para as outras commodities. O gás natural hoje sobe forte, olho na Rússia e na Ucrânia. O ouro cai 1%, tá? Por quê? Porque o ouro, como um investimento ou um ativo mais seguro, puxou bastante nos últimos dias, hoje cede mais forte, com o mercado com mais apetite ao risco, buscando as commodities. Ó, o petróleo já dobrou sua alta, o WTI está subindo 0,6 e o Brent também. E o Brent já está de novo próximo dos $90, tá? A prata cai 2,6%, o cobre 1,3% de baixa. O dólar index sobe 0,7%. É um dia confuso, mas é um dia de reestruturação dos mercados, é possível ver isso muito tranquilamente, tá? Vamos passar pelos mercados asiáticos, que hoje acabou me passando ali na hora que eu trouxe as commodities. Bolsa de Dalian, alta para o farelo, alta para o óleo, alta para o milho, baixa de 4,5% para o suíno vivo. E vamos olhar também minério de ferro, que hoje teve uma movimentação também interessante lá na Bolsa de Dalian. Vou abrir aqui no Notícias Agrícolas. Minério de ferro sobe com expectativa de demanda maior na China e temores de oferta, tá? Então, essa informação já está disponível para você por aqui. É importante que você acompanhe esse mercado também, tá? Pessoal, como eu falei que hoje eu ia fazer uma edição mais compacta, eu vou passar a falar um pouquinho sobre o mercado de milho e trazer algumas informações de clima, tá? E também dar uma manchete importante sobre cana-de-açúcar, que é o seguinte: safra 2022-23 será de alta produção e bons preços para açúcar e etanol, projeta o PSEG. Essa entrevista foi feita pelo Jonathan Simeão, ontem, nosso especialista aqui no setor sucroenergético. Depois de safra complicada no campo, com cenário climático adverso, mas bons preços, cenário para o novo ciclo será duplamente favorável. PEC dos combustíveis deve ser acompanhada. Ainda sobre os combustíveis, em meio à polêmica, governadores decidiram no final do dia de ontem manter o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por mais 60 dias. Há um projeto do governo, há um projeto no governo dos governadores, né? Foi para o Congresso
e foi para o governo federal, de mudar ali a política de preços da Petrobras, enfim, para contornar essa questão do ICMS, né? O governo federal quer trabalhar no ICMS, os governadores dos estados querem olhar mais para a política de preços da Petrobras. Esse embate faz com que a gente veja ainda uma falta de solução, mas está mantido, portanto, o congelamento por mais 60 dias do ICMS sobre os combustíveis, tá certo? Essa notícia também já está disponível para você, saiu no finalzinho do dia de ontem, essa definição por parte dos governadores estaduais, tá? Então, estamos aqui também monitorando este assunto. Bom, olha só, falei que ia falar um pouquinho sobre o milho, né? Eu quero destacar também uma entrevista que foi feita ontem pelo Guilherme Dorigatti, né, nosso especialista em milho aqui do Notícias Agrícolas. Por quê? Porque nós temos ali uma condição já conhecida por vocês, de preços altos, de firmeza no movimento de avanço das cotações do milho, e a gente vem recebendo muitas perguntas aqui, né, Carla? Os preços vão continuar subindo? Carla, há espaço para que os R$ 100 sejam consolidados e tudo mais. Olha só o que nos disse a Agrifato ontem. A Agrifato enxerga milho acima dos R$ 90 no Brasil, pelo menos até meados de abril. Se lembram que no Bom Dia Agro de ontem trouxe uma análise do Brandalize, falando, pelo menos até maio a gente tem mercado firme, depois vamos olhar para a safrinha. A Agrifato fala abril, está mais ou menos em linha com o que pensa o Brandalize, e temos aí também essa sinalização da Agrifato de atenção para a segunda safra. Olha só o que disse o Stefan Podsklan, que é consultor da Agrifato, tá? Consultor aponta a queda de produção da primeira safra como o principal fator que sustenta as cotações no Brasil. A B3 também recebe apoio de fatores externos para se manter em alta, até mesmo com vencimentos do segundo semestre após a chegada da safrinha, porque ainda vamos ter uma oferta contida, né? Precisamos entender qual será o comportamento da demanda para a gente entender para onde vão as cotações. Já já a B3 abre, que é uma referência mais forte para o nosso mercado, mas hoje Chicago está trabalhando também com estabilidade, zerou as variações agora. O contrato março tem $6,27, o maio 6,25, o julho 6,18, o setembro $5,85 por bushel, tá? Então, atenção a isso. Vamos passar aqui rapidamente pelas nossas notícias, saber o que já é destaque nessa manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Bolsonaro rejeita bancar perda de arrecadação tributária dos estados em PEC sobre combustíveis. Açúcar opera próximo da estabilidade nas bolsas de Nova York e Londres. O Jonatas já abre, portanto, o mercado de açúcar para ti. E também o mercado de soja já está aberto. Confiança da indústria no Brasil engata. Hoje tá difícil, hein, Carla Mendes? Engata sexta baixa seguida em janeiro, a mínima desde julho de 2020. Tem um setor comprometido pela pandemia, é o setor da indústria, sabemos. Então, sexta baixa consecutiva na confiança da indústria. Já falamos sobre a Rússia, já falamos sobre o minério de ferro. Kremlin vê algum espaço para diálogo após resposta dos Estados Unidos sobre garantias de segurança. Ações da China e Yuan recuam após postura mais dura do Federal Reserve contra a inflação. Economia dos Estados Unidos deve ter retomado força no quarto trimestre. Expansão em 2021 deve ser recorde em 37 anos. Coisa boa. Na nossa agenda desta quinta-feira, o destaque é para o boletim semanal de vendas para exportação que o USDA traz às 10h30, horário de Brasília, e você confere os números primeiro aqui no noticiasagricolas.com.br, tá certo? O Elvis nos manda bom dia de São Paulo, a Keila de Ribeirão Preto, também aqui no estado paulista, e o Paulo também nos mandando bom dia por aqui. Deixa eu ver se as pessoas estão conversando conosco também pelo YouTube, só para dar um bom dia e trocar de estúdio, tá? Aí a gente vai conversar lá no Notícias Agrícolas ou aqui pelo YouTube para falar sobre fertilizantes. O Jefferson Souza vai estar conosco, o Jefferson que é analista da Agriinvest. E aí a gente vai trazer todas essas informações. Algumas manchetes sobre o clima antes da gente terminar, tá? Olha só, uma delas é sobre o Paraná,
que tem aí, deixa eu ver aqui que acabei fechando sem querer. Paraná em alerta para chuva frequente e volumosa nos próximos dias. Atenção você que está no Paraná. Uma frente fria e uma baixa pressão na costa vão provocar um aumento de nuvens, pancadas de chuvas frequentes e risco de temporal sobre o estado. E também separei aqui, ó, uma outra notícia para vocês. Temporais se espalham pelo Brasil nesta quinta-feira. Frente fria avança pelo litoral da região sul e calor começa a diminuir. Ontem demos isso em destaque aqui no Notícias Agrícolas, essa perda de força do calor, o que é muito importante para os gaúchos agora, para o pessoal que está no campo, e também essa chegada das chuvas. A partir de amanhã, inclusive, a gente já tem aí volumes melhores, tá? Pelo YouTube, a Renata dos Santos Torelli, bom dia, de Botucatu, São Paulo. Bom dia, Renata. O Bruno Frigato, bom dia, de Maringá, no Paraná. O Ronaldo, bom dia, chuva retorna em Goianésia, Goiás, que bom. Maria Cecília, bom dia, Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. O Juscelino Coutinho, de Paraupebas, no Pará. Bom dia, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Bom dia, gente. Fico muito feliz que estamos no Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro bem informado com o Bom Dia Agronegócio, todos os dias a partir de 8h30, 8h40, horário de Brasília, aqui para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, a gente se vê amanhã para fechar a semana, fazer um balanção da semana, trazer informações sobre mais mercados, tá certo? Amanhã uma edição mais estendida, né? Hoje tivemos uma edição mais compacta, mas acredite, essas são as principais informações da manhã dessa quinta-feira, 27 de janeiro, o suficiente para você já colocar no Notícias Agrícolas e continuar nos acompanhando, sabendo que esses são seus pontos de atenção. Combinado? E agora, ó, continua aí no YouTube que a gente já se vê para falar sobre os fertilizantes. Boa quinta-feira, bom trabalho, até amanhã.